Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje o assunto vai ser bem interessante, viu? Algo que eu mesma, assim, poucas vezes tinha parado para refletir antes de ler a Bíblia mesmo como estudo, antes de me aprofundar mais nas passagens bíblicas, e que faz total sentido, uma diferença enorme para quando nós estamos lendo. E eu quero partilhar com vocês isso hoje. Estou só compartilhando aqui com algumas pessoas. Você que vai assistir a aula gravada, tá entrando aí agora, aguarda só um pouquinho que eu já começo, tá? Como que foi seu dia de ontem? E é isso, vamos começar então. Hoje eu vou falar sobre o pensamento grego versus pensamento hebraico, mas o que que isso influencia, né? Vamos lá. Não sei se você sabe, mas na igreja primitiva, que eu falo bastante lá em Atos dos Apóstolos, quando iniciou a igreja, quando veio Pentecostes, a presença do Espírito Santo, o que que acontecia muito? Sinais, milagres e maravilhas, né? Era ali o mover do Espírito Santo, era a principal... Oi, Marinalva, bom dia. O mover do Espírito Santo, ele estava presente de uma forma tão intensa ali na igreja primitiva, onde os relatos de Atos dos Apóstolos, que aconteciam as coisas assim de forma muito numerosa. Por exemplo, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas convertidas, depois 5.000 pessoas convertidas. E por onde eles passavam, eles curavam as pessoas, por onde eles passavam, eles faziam sinais, faziam milagres, faziam maravilhas. E assim, havia muito poder e muita autoridade em tudo isso. Muito poder e muita autoridade. Por que que isso acontecia lá em Atos dos Apóstolos? E hoje, nos nossos dias de hoje, isso se perdeu. E já não acontece com tanta frequência, sendo que o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo Espírito que habitava lá naquelas pessoas é o mesmo Espírito Santo que habita hoje em mim e habita em você. Mas por que que hoje não ocorre com tanta intensidade assim? Um dos motivos é porque o pensamento grego, naquela época, ele não fazia parte da mentalidade das pessoas. Naquela época, Jesus ele falava para os judeus. Então, ali as pessoas falavam o hebraico, né? O hebraico era a língua que prevalecia ali. Então, naquela época, não havia esse pensamento que era o pensamento grego. Esse pensamento grego ele só foi sendo incluído depois das traduções, né? Depois que o Novo Testamento todo ele foi já escrito em outro. E aí, como que nós fomos criados? Esse pensamento ele chegou à igreja primitiva, a igreja muito mais tarde, hoje ele já está infiltrado nas igrejas, o pensamento grego, né? Porque antes era só o hebraico. E como que nós somos criados? Os escritores da Bíblia, eles eram hebreus vivendo numa cultura hebraica. E o que que significa isso? Quando o centro era, quando eles viviam nessa cultura hebraica, porque eles falavam com os judeus, eram todos judeus ali na época, e não existia ainda o grego, tá? Então nessa época era só o hebraico. Então, tudo o que acontecia ali, depois que Jesus Cristo morreu, quando os apóstolos ficaram, os atos dos apóstolos, as igrejas que eles abriram naquela época, as pessoas que eles influenciaram naquela época, mostrando quem Jesus Cristo era, tudo isso era no hebraico, não existia o pensamento grego.
E qual que é a diferença? O pensamento hebraico, que era daquela época, ele é um pensamento teocêntrico e ele é sempre monoteísta. Ou seja, o foco, o centro é Deus. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, está escrito assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, até então, o pensamento hebraico, que era onde Deus era o centro e ele era monoteísta. Os gregos, por outro lado, eles serviam a vários deuses, né? Os gregos, eles serviam a vários deuses e tinham o homem era o centro da vida deles. E aí eu vou passar para vocês algumas diferenças entre o hebraico e o grego, por quê? Depois que veio o pensamento filosófico, depois que entrou a filosofia e muitos pensamentos gregos, a Bíblia, em alguns pontos, se nós não tivermos cuidado de voltarmos um pouquinho para o hebraico, de ver o original de algumas palavras, isso pode ter uma interpretação um pouquinho errônea. Então, nós precisamos ter esse cuidado ao ler a Bíblia, de ler, pedindo ao Espírito Santo primeiro para que ele traga esse discernimento que vem direto dele, porque ele pode discernir isso em nós. E algumas palavras, para que a gente possa ter mais certeza do que aquilo quer dizer, nós precisamos buscar no original do hebraico. E quando nós buscamos, nós vamos entender perfeitamente o que significa. E algumas diferenças os gregos, eles eram muito interessados, por exemplo, na busca exterior, né? Por exemplo, essa garrafinha aqui, olha, que eu até separei. Quando você olha para essa garrafa, o que a gente vê nela, né? Se eu falasse assim, Hélio, Marinalva, descrevem para mim o que significa essa garrafa. O que ela quer dizer? A primeira vez que eu olhei e falei assim, tá, é uma garrafa transparente, que tem um líquido transparente, tem uma tampinha que ela é laranja, né? E ela tem um tamanho aqui que deve ser o quê? Uns 15, 20 centímetros, não sei. Então eu descrevi assim, como uma garrafa de plástico, né? Um recipiente de plástico. Esse é um pensamento grego. Por quê? O pensamento grego, ele vai olhar sempre a parte externa. Ele vai olhar a parte externa como a beleza, a busca pelo prazer, a nudez, a sexualidade. E isso, hoje, se você parar a olhar hoje o mundo, como que o mundo de hoje vive? O que hoje a mídia social, o que hoje as pessoas elas mais pregam? Não é a parte externa? E tudo isso foi incrementado depois que veio o pensamento grego, porque no pensamento hebraico isso não existia. Então esse é o pensamento grego, onde olha mais a aparência, onde olha mais a parte externa, né? A beleza, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação própria. Por outro lado, na forma hebraica de pensamento, eles colocavam a ênfase no homem interior. O corpo humano ele era apreciado e cuidado, por exemplo, não por aquilo que ele era externamente. O corpo humano ele era cuidado e apreciado porque era um presente de Deus. E é um lugar onde realmente habita o Espírito Santo. E por isso ele é um presente do Senhor. Então, o pensamento hebraico ele sempre vai olhar a parte interna. Ele é tratado com respeito e modéstia como um veículo através do qual o nosso corpo ele vai adorar a Deus. Então, olha isso. O nosso corpo, no pensamento hebraico, que é o pensamento que olha mais o interior, ele vai ser olhado como um presente de Deus e como um veículo, ou seja, é só um caminho pelo qual nós iremos adorar ao Senhor. E esse pensamento hebraico, ele vai adorar, ele vai enxergar não a parte externa, que é igual a gente está vendo aqui, mas ele vai enxergar qual o propósito e qual a missão daquilo. Então, se eu perguntasse naquela época para os hebreus, por exemplo, o que você está vendo aqui? Jamais um hebreu ele iria falar, eu estou vendo uma garrafa de plástico com uma tampa laranja, um recipiente para guardar água. Não. Ele iria falar assim, eu estou vendo um líquido que vai servir para que a minha sede seja saciada. Então, ele vai olhar sempre qual que é o propósito daquilo que ele está vendo. Qual que é a missão, qual que é o propósito. Porque o pensamento hebraico, ele vai olhar a parte interna, a parte interior. E quando a gente começa a observar o nosso dia a dia, de como a gente vive, a gente vai perceber que tem muito pensamento grego que já está aqui interiorizado em nós. E o pensamento hebraico, a gente se distanciou dele. E quando nós temos essa ideia, essa noção, esse entendimento de uma coisa e de outro, e que quanto mais a gente voltar para o pensamento hebraico, que é da época que Jesus vivia lá com as pessoas,
Quanto mais nós voltarmos nisso para a parte interior, né, para a parte de missão, para a parte de propósito, mais nós vamos nos aproximar com o que acontecia naquela época com a igreja primitiva. E mais próximo do sobrenatural, mais próximo de realizar sinais, milagres e maravilhas, nós vamos ficando também. Então, o meu pensamento, o nosso pensamento, ele precisa ser um pensamento hebraico. Olá, Lacide, Adri, sejam bem-vindos. O nosso pensamento, ele não pode ser mais um pensamento do tipo grego, sabe? O nosso pensamento, ele precisa voltar a ser um pensamento hebraico. E muitas canções, nós precisamos também ter o cuidado, porque muitas canções, inclusive canções de estilo gospel mesmo, louvores de igreja, nós precisamos ter cuidado, porque muitas canções, elas são feitas ainda dentro do pensamento grego. Por exemplo, pensando em obter algo de Deus, obter favores de Deus. Sendo que ontem, essa semana toda na nossa live, a gente está falando do que significa a oração. Que não é você fazer coisas para obter algo de Deus. Não é você fazer para obter, mas é você ser quem você é para você tomar posse. São coisas diferentes. E aquilo que a gente fica repetindo a repetição, ela vai fazer com que aquilo seja uma verdade para nossa vida. E a música, o que é isso? A música faz com que a gente fique repetindo. Então, se a gente não tiver cuidado com a letra da música que a gente está cantando, a gente agora tem que parar e pensar, para assim, nossa, deixa eu ver essa letra de música, mesmo que seja uma música gospel, mesmo que seja uma música já cantada nas igrejas, parar e pensar, será que o que a letra dessa música está dizendo condiz com o meu pensamento de agora? Com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou sentindo, com aquele mover que o Espírito Santo está fazendo em mim? Será que corresponde à graça de Jesus em mim? Será que corresponde o que eu hoje sei e identifico como o que é o que é orar, né? O que é estar orando? O que é ser, representar Jesus Cristo aqui na Terra? Ou será que corresponde mais a um estilo de pensamento grego que acabou sendo misturado ali na letra da música? Ou será que corresponde mais ao estilo da velha aliança e está fazendo toda essa mistura? Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque existem duas formas das crenças serem instaladas no nosso coração. Ou essas crenças elas vão ser instaladas por um forte impacto emocional, que é quando você passa por um momento emocional, um momento intenso, muito forte, isso seja ruim ou isso seja bom, e aquilo vai entrar no seu coração e vai ficar ali, ó, gravado, que você nunca vai esquecer. Por exemplo, dores que você sentiu durante a sua infância, maus tratos ou algum tipo de abuso, seja físico ou não, que você possa ter passado, essa memória ela ficou gravada no seu coração, você não esquece, porque foi um forte impacto ali que você sofreu e que isso ficou registrado no seu coração. Ou a outra forma que tem de você gravar uma coisa no coração é através da repetição. É através da repetição. E a música, o que ela faz com a gente? De tanto você cantar, você está repetindo. E isso vai ficar gravado no seu coração. Orações repetidas, por exemplo. A gente teve a época da minha vida que eu fazia orações repetidas. E eu nunca tinha parado para pensar o que significava a letra que eu estava... A letra não, as frases que eu estava repetindo dessa oração repetida. Se aquilo realmente fazia sentido para a minha vida. Se realmente aquilo era o que eu cria de verdade. Mas acima de tudo, se aquilo que eu estava repetindo estava escrito dentro da Bíblia. Ou se foram palavras de homens que foram colocadas ali. Então, quando a gente começa a se mover assim na presença do Espírito Santo, a gente vai tendo discernimento de muitas coisas que a gente fazia que hoje não condiz mais. Porque tudo que eu estou declarando com a minha boca, o meu coração vai crer. E se o meu coração crer, é o que vai acontecer. Porque o nosso coração, ele sempre vai ter aquilo que a gente acredita. Seja isso pro lado bom ou seja isso pro lado ruim. Você sempre terá aquilo que o seu coração acreditar. Então, se você acreditou numa coisa errada por causa de uma oração repetida que você ficou repetindo e você nem percebeu que aquilo estava errado ali, é aquilo que você vai acreditar. Se você acreditou numa música que ela diz uma coisa que você nunca tinha parado para pensar, mas que aquilo por repetição ficou instalado uma crença no seu coração, é assim que você vai acreditar. Por exemplo, ontem a gente estava numa reunião e a minha irmã, ela falou assim, nossa, antes eu achava que eu tinha que ser boa
para eu poder entrar no céu. Antes eu achava que eu tinha que ser boa para eu poder, ser bem vista aos olhos de Deus. Então, olha só, ela achava que o comportamento dela tinha que ser bom para ela poder agradar a Deus. Que o comportamento dela tinha que ser bom para que Deus amasse ela. Que ela tinha que fazer alguma coisa para que Deus a amasse. Olha que pensamento mais errado que tem. E ela mesma se deu conta, ela falou assim, nossa, graças ao Senhor que Ele me abriu os olhos, o Espírito Santo me abriu os olhos quanto a isso. Porque hoje eu sei que eu sou boa pela essência de Cristo que habita em mim, pela presença do Espírito Santo que habita em mim. Simplesmente porque eu sou, não para agradar a Deus, porque Deus me ama. Mesmo que eu fosse uma pessoa má, Ele me amaria do mesmo jeito. O amor de Deus não muda por nós. O amor de Deus, ele sempre vai ser, nós nunca seremos mais amados, nem menos amados por Deus de acordo com o nosso comportamento. O amor dele é eterno, é o mesmo, é sempre, não muda. Né? Ele nos ama, isso basta. Ele é o puro amor e não tem como ele, sendo o puro amor, ser algo diferente disso. Então, percebe como crenças, elas são instaladas no nosso coração? A graça de Jesus, por exemplo, eu já falei, a graça de Jesus, ela é somente pelo fato da obra consumada da cruz, a graça de Jesus nos basta. Ela já está em nós, ela já habita em nós. A graça dele é que nos capacita a fazer o que nós não somos capazes de fazer. E essa graça, para aqueles que creem em Jesus, ela nunca vai sair de nós. Ela sempre estará presente dentro de nós. Então, não é porque você não vai a um culto, não é porque você não vai a uma missa, não é porque você não participa uma semana de um evento com pessoas em comunhão, que a graça de Jesus desaparece de você jamais. Você sempre será agraciado, porque a graça de Jesus te basta, a graça dele está interna dentro de você e nada nem ninguém vai tirar isso. Onde você for, a presença do Senhor estará com você. Porque ele não está olhando o que você faz, o lugar que você frequenta, ele está olhando internamente quem você é e quais são os seus pensamentos. Então, nós precisamos ter esse cuidado de observar se hoje o nosso pensamento ele está sendo mais um pensamento grego ou se hoje o nosso pensamento ele está sendo um pensamento mais voltado para o hebraico. E quanto mais nós voltarmos para o original, para o que realmente significa lá para o hebraico e ligando isso na nova aliança, que é o que Jesus Cristo veio trazer depois do Espírito Santo vindo até nós, mais sinais, milagres e maravilhas vão acontecer. Mais a gente vai se mover no sobrenatural. Mais o mundo sobrenatural vai se tornar natural para nós, porque a gente passa a se mover nele todos os dias. Todos os dias você escuta o Espírito Santo, todos os dias você obedece o Espírito Santo, todos os dias você dá passos de fé, todos os dias você se movimenta na direção do Espírito Santo. Porque Deus, ele realmente volta a ser o centro da nossa vida. Nós fazemos o que fazemos não porque nós queremos nos beneficiar. Nós fazemos o que fazemos porque nós sabemos que existe um Deus que construiu uma história para nós e nós queremos apenas cumprir essa história que já está escrita para nós. Então, nós andamos no mover e no caminho dele. E aí, o pensamento hebraico, ele vai valorizar muito a educação como uma ferramenta que nos capacita a servir a Deus e a comunidade de maneira mais efetiva. Então, o pensamento hebraico está muito ligado ao servir as pessoas. E eu vou colocar aqui algumas diferenças para você entre o grego e o hebraico no sentido da educação. O grego, por exemplo, ele prepara indivíduos para servirem ao país, né? O hebraico, ele vai preparar indivíduos para servirem a Deus. Então, uma coisa é você estar fazendo trabalho, você estar fazendo as suas coisas para servir ao seu país. Outra coisa é você estar trabalhando, você está estudando, você está fazendo tudo o que você está fazendo, mas para servir a Deus. E, consequentemente, servindo a Deus, o seu país, a região onde você vive, isso vai melhorar. Mas o propósito do pensamento hebraico é servir a Deus. No pensamento grego, o ensino para os alunos, ensina os alunos a confiarem no país. Então, o ensinamento ele é focado sempre nas pessoas. É sempre focado no país, nas pessoas que são de autoridade naquele país. Então, tem que servir aquelas pessoas. E o pensamento hebraico, ele ensina os alunos a confiarem em Deus, em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ensina a confiar em Deus. Então, aqui mostra que, assim, se há algo ruim que acontece no nosso país, como, por exemplo, uma pandemia, como a situação econômica, né, que
pode estar ruim ou não, mas qualquer coisa que aconteça com relação ao país, qual que é o pensamento grego? O foco na presidência, o foco nas pessoas que estão no governo, o foco nas pessoas que estão ali no poder de educação, e começa a criticar, começa a julgar aquelas pessoas, e esse é o foco. Já o pensamento hebraico, independente do que aconteça com o país, se o país ele tá financeiramente bem, se não tá, se a economia tá boa, se não tá, se tá tendo pandemia, se não tá, independente do que esteja acontecendo, o pensamento hebraico ele se volta para Deus. Ele confia em Deus. Ele sabe que Deus já fez tudo por nós e que nós vamos fazer a nossa parte e que tudo vai ocorrer como tem que ocorrer. Então, é diferente, sabe? O pensamento grego, ele fica buscando a culpa em outras, ele fica colocando culpa em outras pessoas, ele exterioriza, ele fica julgando. E o pensamento hebraico, ele volta para o interior. É a minha conexão com o coração do Pai. O meu coração conectado ao coração do Pai. O pensamento grego, ele vai preparar para o país. Então, ele prepara as pessoas para o país. As escolas estão focadas em preparar os alunos para passarem numa faculdade, para prestarem um concurso, para depois, nada de errado com quem faz isso, tá? Eu só estou falando qual que é o pensamento mesmo grego. Ele não está focado em preparar os alunos nas escolas para se aproximarem com a essência deles, em quem eles são em Cristo. Né? Tanto é que cada dia mais a religião, a espiritualidade, ela foi removida das escolas, ela está sendo removida cada dia mais. Tem escola aqui em Taubaté que foi proibido falar, né, alguma coisa sobre que Deus iria abençoar, ou Deus já abençoou, no que eles acreditavam que ainda, né, mas foi proibido de falar essas coisas. E tem outras escolas que são proibidos mesmo de falar de Deus. Então, assim, a gente percebe que o pensamento grego, cada vez mais, ele está tomando conta e fazendo com que as pessoas olhem mais o exterior e olhem para as pessoas no sentido de julgar e que as pessoas sejam preparadas para servir ao país, ao invés de servir a Deus. Enquanto que o grego, ele prepara para o país, o pensamento hebraico, ele vai preparar para a eternidade. Então, o nosso foco ele não vai estar sendo aqui, no físico, agora, nessa terra, nesses poucos anos de vida que nós vivemos aqui na terra. Mas o nosso foco vai estar sendo em depois. Como que vai ser a minha vida depois? Qual a eternidade que eu terei ao lado de Jesus? Como será essa minha vida eterna, né? Então, como que será a volta de Jesus? O pensamento hebraico, ele pensa muito lá na frente. O pensamento hebraico, ele não tem medo da morte. Porque a gente sabe que a morte, ela é simplesmente uma passagem. Ela é simplesmente deixar de existir um corpo físico aqui, mas o espírito continua lá com o Senhor. Então, o pensamento grego, ele foca muito aqui agora no presente, foca muito aqui agora nas coisas que estão acontecendo. E o pensamento hebraico, ele foca na eternidade. O grego, ele foca na autoestima e em ajustes emocionais, enquanto que o hebraico, ele foca em descobrir os dons e talentos dados por Deus e desenvolvê-los em seu potencial máximo. Olha que lindo isso, né? Então, assim, ao invés da gente ficar focando em como que eu posso melhorar minha autoestima, lógico que isso a gente sabe que é importante, mas quando nós focamos diretamente em quais são os meus dons, quais são os meus talentos, o que Deus pensa sobre mim, o que Ele enxerga em mim, e eu peço ao Espírito Santo para que Ele, pela graça de Jesus, possa aperfeiçoar isso em mim, para que eu possa usar mais disso para beneficiar outras pessoas, eu vou acabar desenvolvendo o meu potencial máximo. Mas se eu tenho meu pensamento apenas grego, de focar apenas ali, ficar ajustando o meu emocional somente, em ficar ali olhando para mim, olhando só a minha autoestima, de como que eu posso me sentir bem, de como que eu posso ficar melhor, olhando só o meu lado, e não olhando em mim para ajudar outras pessoas, cada vez mais eu vou ficar no meu pensamento grego. E cada vez mais eu vou distanciar de viver aquilo que a igreja primitiva viveu. E qual é o resultado diante de desses dois tipos de pensamento, do grego e do hebraico, diante da educação? No grego, vai ser o egocentrismo. A minha vontade seja feita. Isso vai gerar o quê? Violência e corrupção. Gente, o que nós mais vemos aí, principalmente na política? Principalmente na política, é o egocentrismo. É o egocentrismo, é a violência e corrupção.
é o resultado disso. Porque o foco sempre está em mim, né? O foco está na pessoa. É para mim, eu quero estar no poder, eu quero ser uma pessoa de autoridade, eu quero estar acima no topo, eu quero estar vestida com a roupa melhor, eu quero sair melhor nas fotos, eu e eu. É o egocentrismo. Isso vai gerar comparação, isso vai gerar inveja, isso vai gerar orgulho, isso vai gerar uma série de sentimentos que no final vai dar em corrupção e violência. Não tem outra forma de ser, né? E qual que é o resultado do pensamento hebraico? É o teocentrismo, onde Deus é o centro, onde Cristo é o centro da nossa vida. E aí, o que vai acontecer? Que a tua vontade, a vontade do Senhor será feita. Como a gente fala naquela oração do Pai Nosso. A vontade dele será feita para nós. Não a nossa vontade. Porque o que precisa ser feito é a vontade dele se cumprir em nós. É a história dele precisa se resolver aqui na Terra. Não é que a nossa história Deus vai fazer, mas a história dele vai ser realizada aqui, vai ser escrita. E aí a autoridade com responsabilidade, moral e valores elevados. Com relação ao sucesso, eu sei que esse é um assunto um pouquinho mais teórico, né, gente? Mas sabe, isso aqui é, assim, essencial para que a gente entenda o porquê que hoje os milagres, sinais e maravilhas não estão acontecendo. Por que as pessoas não estão profetizando? Por que as pessoas não estão curando? Sabe, ontem eu estava, nessa reunião que eu estava ontem, tinha 2 pessoas falando de curas que elas tinham recebido. E por que elas receberam dessa cura? Porque elas entenderam, de tanta gente, a gente tem conversado, tudo que a gente conversa aqui nas lives, a gente tem conversado e colocado em prática nas nossas reuniões presenciais. E essas pessoas que estavam lá, elas entenderam que Deus já fez tudo, Ela entendeu o poder que o Espírito de Deus tem de fazer e operar em nós, quando o nosso coração crê, quando nós removemos a incredulidade do nosso coração. E aí tinha uma pessoa falando de uma oração, né, de cura, que ela tinha feito na mão dela, e do quanto naquele dia passou e ela não sentia nada, que ela sentia muita dor aqui, muita dor, e não estava conseguindo se movimentar mais. E isso vinha repetindo, né? Passava um mês, passava outro, sempre se repetia. E começou a formar um calombinho aqui. E aí, nessa oração de cura, ela creu, né? Ela falou assim, eu creio que Jesus Cristo já fez tudo por mim. Então, eu declaro que hoje eu sou curada. Porque o meu Deus é o Deus da cura. Ele já fez o que precisava ser feito. O meu Jesus já levou na cruz todas as minhas enfermidades. E ali ela creu e fez uma oração. E ela não sentiu nada. Falou assim, tá bom, né? A dor continuou ali por alguns dias ainda, não foi curada de imediata. Ela sentiu e esqueceu. E aí ela acordou durante a noite e ela sentia queimar essa região. Ela sentia queimar. E ela ouvia, o Espírito Santo agora está te curando. O Espírito Santo está te curando. E ali, a partir daquela noite, ela acordou e não sentiu mais nada. E hoje já se passaram meses e a mão dela está ótima, aquele calombinho desapareceu, as manchas que tinham aqui desapareceram e hoje ela está ótima. E assim, tem um relato de uma outra pessoa também sobre cura, tem relato de outras pessoas que começaram a profetizar, né, de começar de repente sonhar com pessoas, enviar mensagem para essas pessoas e serem mensagens que essas pessoas estavam precisando ouvir exatamente naquele momento, sabe? Palavras de consolo, palavras de causar crescimento. E isso eu e você a gente pode fazer o tempo todo. Eu e você podemos o tempo todo declarar cura, eu e você podemos o tempo todo profetizar, eu e você podemos fazer tudo aquilo que os discípulos fizeram na época que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi enviado em Pentecostes sobre eles. Tudo o que eles fizeram nós podemos fazer. E a pergunta é, por que nós não fazemos? Por que nós nos distanciamos tanto dessa igreja primitiva? Por que nós nos distanciamos tanto? E a resposta é, porque o pensamento grego, né, na educação, na filosofia, e em tudo que tem, isso foi ficando cada vez mais presente na nossa sociedade. Isso foi nos distanciando desse pensamento hebraico, de como as pessoas viviam naquela época. Isso foi distanciando o nosso coração do coração de Deus, de quem realmente nós somos em Deus, dos planos que o Senhor tem para nós. Às vezes até a própria instituição religiosa que a gente frequenta, de acordo com regras que foram
colocadas de coisas que realmente não estão dentro da palavra do Senhor, isso foi nos fazendo acreditar em coisas que não eram verdades. Quantas pessoas eu converso, gente, pessoas machucadas pela religião. Quantas pessoas machucadas pela religião e se afastaram de Deus durante um tempo porque acreditaram que Deus não gostava mais delas porque a religião fez com que elas acreditassem nisso. Sabe, isso machuca. Imagina como Deus não fica triste vendo essa situação dentro das próprias igrejas, onde teriam que ser templos, onde as pessoas teriam que se reunir para louvar e adorar a Deus, onde Deus teria que ser o centro e não as pessoas. Onde Deus tem que ser o centro, e não o padre, não o pastor, mas Deus tem que ser o centro dentro dessas instituições. E isso vem se substituindo em muitos lugares. Então, que eu e você, a gente possa ter esse cuidado, não de julgar, sabe? Ninguém julga ninguém. Eu já falei que o julgamento ele é interno, ele tem que ser somente para nós, mas que a gente possa refletir. Começa a perguntar para o Espírito Santo, assim, por quê que os sinais, milagres e maravilhas de antigamente, dessa época, não acontecem mais hoje? Por que a gente não consegue enxergar assim? Por que eu não vivencio esse sobrenatural hoje? E que o Espírito Santo nos traga isso de volta, através dessa mudança de pensamento, dessa mudança de crença, de remover essa incredulidade do nosso coração, que a gente possa viver isso. Gente, eu falo isso assim com muita propriedade, porque eu tô tendo um presente grandioso, assim, sabe? Deus, ele tem preparado, assim, lugares para eu estar, pessoas para eu conviver que eu jamais tinha convivido. E eu estou podendo presenciar todos os dias milagres sendo realizados, sinais, maravilhas sendo realizados. Porque o Senhor me permitiu conviver com pessoas onde isso acontece hoje. Mas isso não é para acontecer só num grupo de pessoas. Isso era para estar acontecendo no mundo inteiro, mas não tá. E a falha é nossa. Porque aquilo que o Senhor falou para a gente fazer lá em Atos dos Apóstolos, a gente não tá mais fazendo, né? A gente está se deixando envolver muito pelo exterior, muito pelo pensamento grego e não está voltando para o nosso interior, para o original. E aí, no sucesso, falando agora, a gente falou da parte da educação. Aí falando um pouquinho da parte do sucesso, para pensadores gregos, o sucesso ele é definido por valores externos, como eu já falei, né, que é beleza, força, educação superior, dinheiro, fama. E a pergunta que eles fazem é, como isso vai me beneficiar, né? Então, você percebe que quando o nosso pensamento ele tá grego, antes, né? Graças ao Senhor, eu já passei dessa fase, né? Então, assim, quando o nosso pensamento ele tá grego, o que que a gente pensa? Como que isso vai me beneficiar? Tá, alguém te chamou para palestrar num lugar. Eu vou palestrar, mas como que isso vai me beneficiar? Quanto eu vou receber? Eu vou ser autoridade naquele lugar? Quem é que vai estar me assistindo? Esse é o pensamento grego. O pensamento grego é, como isso vai me beneficiar? Olha, chamaram você para ir lá na igreja fazer uma leitura bíblica. Aí você logo pensa, como que isso vai me beneficiar? Quem é que vai estar lá me ouvindo? Quais são as pessoas que vão frequentar aquele lugar? Qual vai ser o horário? Vai ser um horário onde vai ter muita gente ou vai ser um horário onde vai ter pouca gente? Então, esse é o pensamento grego. O pensamento hebraico, ele busca sucesso da forma de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e entendem que o crescimento espiritual impactará todas as áreas de nossas vidas. O pensamento hebraico, ele sempre coloca Deus em primeiro lugar. E tudo, absolutamente tudo que a gente faz, não é para as pessoas, é para o Senhor. É para o Senhor. Nós vamos agir e servir na vida das pessoas, mas para o Senhor, porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo volta para ele. E na palavra do Senhor está escrito que tudo que a gente for fazer, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, alguém vai te chamar para palestrar, alguém vai te chamar para fazer uma leitura bíblica, alguém vai te chamar para fazer qualquer coisa, o nosso pensamento não vai ser o que isso vai me beneficiar. O nosso pensamento vai ser, deixa eu conversar com Deus, deixa eu entender se é isso mesmo que Ele quer que eu faça. E aí você entra em oração, você sente o coração de Deus, fala assim, Senhor, se é para eu ir, o que você quer que eu fale? O que é para eu falar lá? Que não seja a minha boca falando, mas que seja a sua voz, porque eu quero acessar o seu coração e quero transmitir aquilo que está no seu coração para as pessoas.
Eu não quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem a Fabiana. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo presente aqui. Eu quero apenas representar você. Eu quero que as pessoas cheguem em mim e vejam paz. Eu não quero que elas vejam a minha essência. Eu não quero que elas olhem para mim olhando que roupa que eu tô vestida, como que eu tô maquiada. Eu quero que elas olhem para mim, mas que enxerguem você aqui. É isso que eu quero. Se for para ser assim, me leva para qualquer lugar. Pode ser até em outro país, me leva que eu tô indo. E esse é o pensamento hebraico. Então, o sucesso, ele consiste em eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. É a renovação da mente, né? Que ele coloca lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aprende a pensar como Deus pensa. Esse é o pensamento hebraico. É nós pensarmos como Deus pensa. Quando o pensamento grego ele entrou na igreja, esses sinais, milagres e maravilhas, o sobrenatural, ele começou a desaparecer. Ele começou a desaparecer. Quando nós pensamos nos heróis que a sociedade moderna escolhe, por exemplo, nós temos uma ideia mais clara. Por exemplo, se seus heróis, né, é muito comum, as crianças principalmente, e isso muitas vezes é induzido dentro da escola, sabe? Quem é herói para você? Quais são os heróis da sua vida? E às vezes elas ainda perguntam assim, quem é seu ídolo? Quais são os seus ídolos? Olha isso, gente. Eu lembro de uma vez, de uma dinâmica, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu estava numa dinâmica dentro da escola, da sala de aula, e aí a professora perguntou, olha, eu quero que vocês escrevam aqui quem é o ídolo de vocês. E aí uns falavam, é um jogador de futebol, o outro, é um artista, é uma atriz tal, é um cantor tal. Uma outra falou, é o meu pai, né? E assim, e cada uma ia trazendo uma coisa. E não tinha ninguém que falava assim, olha, Jesus Cristo, esse é quem quem eu sigo. É esse que me inspira. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém que falasse assim, olha, sabe aquela pessoa que fala muito de Deus? É nela que eu me inspiro. Para mim, aquela pessoa que, nossa, sabe o Moisés da Bíblia? Aquele que fez tudo, que obedeceu a Deus e que seguiu para entrar na Terra Prometida, mas nem chegou a entrar. Nossa, ele para mim assim, é um modelo, é uma pessoa em que eu me inspiro. Ninguém faz isso. Por quê? Porque as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não escutam mais as histórias das pessoas da Bíblia, não sabem mais nada da história de Deus, estão cada vez mais distantes. Então, se os seus heróis são modelos, atores e figuras de esporte, você provavelmente está olhando para a vida com a mentalidade grega. Agora, se por outro lado, os seus heróis são Moisés, Jesus, ou mesmo alguém que está impactando a comunidade através de um estilo de vida piedoso e ativo, então provavelmente você tem pensado com uma mentalidade hebraica. E aí, por essas perguntas, por essas reflexões, a gente vai percebendo, olha, meu pensamento está mais grego, meu pensamento está mais hebraico. E a gente vai entendendo onde nós precisamos trocar, né, essa crença do nosso coração. E para finalizar, eu vou falar agora da parte da filosofia. Como que é a diferença do grego e o hebraico relacionada à filosofia? Os gregos, eles buscam em primeiro lugar, né? O primeiro lugar sempre. Para grego, tem que ser o primeiro lugar. Tem que ser sempre o topo, tem que ser sempre o máximo. Não há absolutos. O hebraico é a justiça. Amando uns aos outros, o último será o primeiro. Negar a si mesmo, né? Como Jesus falou para Pedro, se você não negar a si mesmo, não conseguirá me seguir. Então, enquanto nós não nos negarmos quem nós somos, para poder seguir apenas o que Cristo quer que a gente seja, a gente não vai estar com pensamento hebraico. Obedecer a Deus. Então, todos esses são pensamentos hebraicos, que é a justiça, amar uns aos outros, onde o último será o primeiro, e negar a si mesmo e obedecer a Deus. Como cristãos, nós precisamos nos conformar à forma de pensamento de Deus, que está por toda a Bíblia. Não conseguiremos experimentar regularmente esse sobrenatural e tudo o que o Espírito Santo é capaz de fazer pelo poder dele, gente. Não é por você. Quando eu entendi isso, eu falei assim, Senhor, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Tudo, absolutamente tudo que os apóstolos fizeram, eu também quero fazer. Eu falei para o Senhor e falo hoje, porque eu entendi que não é pela minha capacidade, que não é a Fabiana que faz, mas é a graça dele que opera em mim. E quer coisa mais linda do que deixar se mover na presença do Espírito Santo? Quer coisa mais maravilhosa do que sentir o poder dele agindo em você para beneficiar outras pessoas? Gente, isso é lindo, é maravilhoso e é isso que ele quer fazer com você também. Então esse é o pensamento, né? Nós não conseguiríamos experimentar esse sobrenatural
se não renunciamos o pensamento grego e abraçarmos esse pensamento hebraico. Jesus, ele falava aramaico, mas o Novo Testamento, por exemplo, ele foi traduzido para o grego. E por isso, né, por melhores que sejam as traduções, ainda há muitas palavrinhas que estão mais influenciadas e puxadas para o grego. Porque pensa, Jesus, ele viveu com os judeus, ele falava para os judeus. Ali as pessoas falavam hebraico. E de repente, quando as pessoas vão escrever o Novo Testamento e contar as histórias que tinham acontecido, essas histórias elas já são escritas em grego. Olha como já mudou. Então, do hebraico mudou para o grego. E do grego, ele foi passando para outras traduções até chegar no português pra gente, aqui. Eu tenho um amigo, que ele tem um amigo tradutor, e ele fala 22 línguas. Então, ele trabalha traduzindo essas bíblias. E ele fala que as traduções do Brasil, infelizmente, são umas das que mais divergem, são umas que mais fogem, assim, um pouquinho da realidade, sabe? Do que realmente é com o hebraico. E é por isso que nós não podemos, assim, tem que ter muito, gente, muito cuidado de quando nós escutamos outras pessoas falando da Bíblia, de pregadores falando, porque nós precisamos primeiro pegar, até eu quando eu estou aqui falando, eu já falei isso e vou sempre falar. Todas as vezes que você ouvir um versículo bíblico e uma interpretação sobre aquilo, primeiro você escute, depois você anota, escreva, depois você vai lá na sua Bíblia e antes você ore, fala assim, Espírito Santo, eu quero saber o que você pensa com relação a isso, me mostra o seu coração para que eu entenda, me revele o que está escrito aqui, se é isso mesmo que eu escutei. E ali o Espírito Santo, ele vai te falar e você começa a ler de novo, de repente, uma coisa que talvez você pensava que era, ela já não é mais, ela mudou, olha, não é exatamente como ele falou. Aqui é diferente, aqui é assim. E ali você vai vivendo uma realidade. E uma outra forma é você buscar no hebraico mesmo. Existem hoje muitos cursos, né, de palavras, algumas palavras e traduções para o hebraico, que você não precisa fazer todo o estudo hebraico, mas pegar algumas coisas da Bíblia para estudar poucas coisas ali no hebraico. E existe também a Bíblia, né, que você pode, né, usar a tradução também. Então, assim, esse cuidado a gente precisa ter, porque imagina, por exemplo, a oração, a palavra oração. A palavra oração na Bíblia, você sabe o que ela significa? Ela significa uma palavra composta, no hebraico, aliás, ela significa uma palavra composta, ela significa julgar e conciliar. E sabe o que isso significa? O julgar é no sentido de olhar para o nosso interior e verificar o que tem dentro de nós que precisa ser melhorado, que precisa ser perdoado, que precisa ser liberado perdão. É olhar para o nosso interior e falar, olha, isso não está condizente com o que Cristo quer que eu seja. Então, a palavra oração, ela significa isso, julgar e conciliar. Julgar no sentido de olhar para o nosso interior. E conciliar no sentido de santificar o nome de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso ele diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que significa esse santificado? Santificado também no hebraico significa ser separado para um propósito. Então, você santifica o nome de Deus para um propósito dentro de você. Aí você julga aquilo que está dentro de você e depois você santifica o nome de Deus, separa o nome de Deus para um propósito de acordo com aquilo que você precisa dentro de você. Então, é santificar o nome de Deus em nós. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia há em média de 72 a 80 nomes de Deus que é colocado dentro da Bíblia. E esses nomes eles são colocados de acordo com a situação. Por exemplo, Jeová Jireh é o nome de Deus da provisão. Jeová Rafá é o nome do Deus da cura. Jeová Nissi, que se eu não me engano é o Deus da bandeira, que é aquele da vitória. Então, assim, quando Paulo falava, nós somos mais do que vencedores lá dentro da prisão, ele estava declarando para ele estava fazendo a oração de santificar o nome de Deus dentro dele. Ele falou assim, olha, dentro de mim habita o meu Deus, o Deus que é o meu Deus da vitória.
É o meu Deus bandeira, aquele que hasteou a bandeira, que ele venceu na cruz. Então, é o meu Deus da vitória. Então, eu sou mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores, não importa se eu estou preso, nós somos mais do que vencedores. Internalizar, santificar o nome de Deus dentro de nós. O Deus Jeová Jireh é o Deus da provisão. Então, você fala assim, dentro de mim você pode estar passando por qualquer situação financeira desafiadora, mas você olha para dentro de você e fala assim, dentro de mim habita o Espírito Santo, dentro de mim habita o Jesus Cristo, que é aquele que venceu na cruz. E o meu Deus é o meu Deus Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então eu sou provida, como ele disse lá em Efésios, com todas as bênçãos espirituais. E você santifica esse nome do Jeová Jireh dentro de você. Você santifica o nome dele, Deus de você, que é o Deus da provisão. E assim há diversos nomes que representam, né, situações, sabe? Então, é isso. Abençoado, por exemplo, significa também uma palavra composta. Abençoado significa ser declarado próspero. Então, todas as vezes que você lê abençoado na Bíblia, é ser declarado próspero. E é por isso que hoje eu não costumo falar mais para as pessoas, Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque quando eu falo Deus te abençoe, eu estou falando para a pessoa que ela ainda não é abençoada e que Deus precisa ser abençoada. Ou seja, eu estou falando para a pessoa que ela não é declarada próspera e que Deus precisa declarar ela próspera. Mas quando eu já sei que ela já é próspera, eu já sei que ela é abençoada. Porque isso Jesus Cristo já fez na cruz, ele já abençoou todos, ele já declarou prosperidade para todos, né? Então, se eu já tenho certeza disso, eu não preciso ficar pedindo para Deus abençoar. Porque ele já abençoou, ele já fez isso. Mas isso é um hábito que está na nossa boca, sabe? De falar isso para as pessoas. Eu falava isso até poucos dias atrás. Então, são pensamentos assim que eu começo a ir lá na origem, no hebraico, identificar realmente o que significa, pedir orientação, discernimento para o Espírito Santo e aplicar isso no meu coração, mudar essa crença do meu coração. E assim, renovando a minha mente dia após dia, todos os dias, de forma que eu me aproxime mais do pensamento dos apóstolos naquela época, da igreja primitiva. E quanto mais eu me aproximo do meu pensamento hebraico, do que as pessoas pensavam daquela forma, mais eu posso viver sinais, milagres e maravilhas que as pessoas viviam daquela época. Isso é real. Eu digo que é real porque eu estou vivendo isso de meses para cá. E vejo outras pessoas com as quais eu estou convivendo também vivenciarem isso. Então, o meu desejo é que você também tenha esse desejo profundo no seu coração de voltar, de voltar, sabe, para a igreja primitiva. Leia Atos dos Apóstolos, leia lá como que era a igreja, o que as pessoas faziam, onde a base era o amor, onde a base era o amor às outras pessoas. E que a gente possa voltar a viver isso, né? Voltar a olhar para o nosso interior, ao invés de focar no exterior, a focar nos benefícios que o mundo irá trazer, mas que a gente foque naquilo que Deus já preparou para que eu e você possamos fazer aqui nessa terra. Um beijo, gente. Amanhã é quarta, né? Amanhã estarei aqui com vocês, tá bom? Essa semana, provavelmente quinta e sexta, eu não vou conseguir fazer lives, vou sentir muita falta. Talvez, dependendo que eu vou estar participando de um curso, vai ser um curso bem longo, né? Eu vou viajar quarta à noite e fico quinta, sexta, sábado e volto no domingo. Dependendo do horário do curso que ele finalizar, eu até consiga fazer, mesmo que seja em outro horário, né? Pra não ficar tanto tempo assim, que eu não gosto de ficar tão distante de passar algum conteúdo. Tá bom? Mas se não, a gente se vê amanhã e volta na segunda. Um beijo pra vocês, até amanhã. E que a gente possa observar todos os nossos pensamentos no dia de hoje. Até mais.